diante apresentar de Deus. também, tá? Ah, sim, verdade. Bom, gente, meu nome é Marilu, né? A maioria me chama de Mari e sou professora, né, da Secretaria de Educação. E acho que tem uns 20 dias que eu conheço a Kátia, né, Kátia? Mais ou menos uns 20 dias. E foi um grande presente na minha vida, porque é uma pessoa de uma extrema unção, de uma presença de Deus assim muito grande. E eu sou grata a Deus pela sua vida, Kátia. Grata pela oportunidade de estar aqui nesse grupo, porque semana passada, como eu fui edificada com a palavra, né? Fui muito edificada. Então, assim, eu é, sou evangélica, né? É, e congrego numa igreja pequenininha. Fui levantada, acho que esse ano, a missionária. Então, tenho dentro do meu coração um amor muito grande pela obra social. Amo os pequenos, né? Kátia falou semana passada da Casa de Abigail, que eu tenho ajudado a pastora à medida do que eu posso. Tenho um projeto social com crianças também, o qual eu ajudo aqui no bairro de Fátima. Então, assim, tudo para a honra, para a glória, né? E louvor ao nome do Senhor, porque é isso que Ele quer de nós. Que a gente seja instrumento nesse mundo, porque não estamos aqui de passagem, né? Temos missão. E eu tenho certeza que cada um aqui, em algum momento, vai perguntar qual é a minha missão nesse mundo. Com certeza não foi passar em brancas nuvens, né? Que a gente vai semeando, né? E eu tenho certeza que se estamos aqui é porque queremos crescer diante do reino para que a gente possa frutificar, né? Porque essa é a missão enquanto cristão, frutificar. Então vamos orar a Deus e pedir que Ele venha com sua mão poderosa sobre as nossas vidas. Amém? Senhor Deus, eu te agradeço muito, Pai, pela oportunidade de, nesse momento, estar aqui com minhas amigas. Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de falar da tua palavra, de falar do teu amor, de dizer, Deus amado, tanto que tu és bom, que a tua misericórdia dura para sempre, e é por isso que estamos de pé. Quero te agradecer, Senhor, pelo dia de hoje. Agradecer por cada um aqui que venceu o dia de hoje e está aqui. Agradecer pelas oportunidades que nós temos, Pai, de nos achegarmos a Ti. Porque se temos dificuldade, é porque o Senhor tem permitido também, muitas vezes, o Senhor permite dificuldades para que a gente venha se achegar mais e mais a Ti. Então, que nessa noite, Senhor, esse elo que há entre nós e o Teu Espírito Santo e a Trindade Santa se estreite mais e mais, que a gente vá se chegando a Ti, Pai, ao Teu colo, ao Teu cuidado, estar na dependência total, Senhor, da Tua mão, da Tua unção, da Tua benevolência, Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Muito obrigada, porque o Senhor é o nosso Pai, é um Deus que cuida de nós. Seus olhos estão atentos, seus olhos estão sobre nós e nós temos certeza disso. Mas nos faz a cada dia mais confiar, Senhor, em Ti, confiar nas Tuas mãos. Confiar, Deus amado, que o Senhor faz por nós aquilo que nós não temos condições. Confiar, Deus, que a Tua palavra, Pai, lançada sobre as nossas vidas, frutificará, Senhor. E ao tempo certo, Deus, nós colheremos os frutos daquilo que foi semeado e dito por Ti. Muito obrigada pela vida de cada um. Eu peço a presença do Teu Espírito Santo sobre nós. Senhor, usa-me como canal de bênção, Pai. Que diminua eu e que cresça o Senhor. Põe em mim, Senhor, um coração puro, um coração preparado para receber aquilo que o Senhor tem. E que eu possa ser, Deus, um vaso transbordante da tua unção, transbordante da tua palavra e do teu querer, Pai. Assim eu oro, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meninas, quando a Kátia me fez o convite, eu aceitei de pronto, ainda que sem entender, mas eu aprendi que a gente, quando Deus chama, Ele não nos deixa sem a capacidade que nós precisamos, né? Então eu falei porque para a Kátia que eu estou totalmente na dependência de Deus sempre.
E eu sei que se ele preparou esse momento é porque temos algo a trocar, né? E ela falou assim, olha, Maria, eu queria algo sobre o perdão, esse tema está queimando dentro de mim há um tempo. E, coincidentemente, foi um período em que eu estava preparando um chá de mulheres. E a palavra para o chá era da, da mulher com fluxo de sangue, né, 12 anos, né, sofrendo, e quando ela disse, se eu apenas tocar no seu manto, eu serei curada. E essa palavra de cura ficou cravada dentro de mim. E quando ela falou do perdão, eu me remeti à minha vida. Eu falei para ela, perdão é a minha vida. Não porque eu sou boazinha, mas porque o Espírito Santo tem agido em mim de uma forma que eu tenho conseguido liberar perdão, né, em várias situações e assim tem coisas na vida da gente que vai acontecendo e a gente imagina que não vai ser possível um dia a gente poder tirar uma carga de cima da gente a ponto da gente liberar perdão. E assim, eu tenho passado por algumas situações em que uma pessoa no meu âmbito profissional tem me afrontado muito, né? Tem me perseguido até, de certa forma, a mim e a outros colegas. E outro dia eu pedi a Deus que trabalhasse em mim, porque eu falei, Senhor, eu não quero, do mesmo jeito que eu não quero um inferno para mim, para os meus amigos, para minha família, eu não quero para essa pessoa. E eu comecei a orar por essa pessoa, pedindo a restauração, a cura, a libertação. E aí Deus falava comigo que esse processo de orar pelo inimigo, porque eu falo que eu não sou inimiga de ninguém, mas tem os desafetos, né? Pessoas que não gostam. É algo que é sublime, que agrada ao coração de Deus. Né? E um dia eu me peguei aos prantos orando por essa pessoa. E eu sei que aquela oração foi verdadeira, eu sei que o Senhor vai alcançá-lo, né? Então é sobre isso que eu quero falar hoje, né? Por várias situações da minha vida, eu fui obrigada, ou me vi obrigada, a ser consumida pela dor, pela mágoa, pela tristeza, ou liberar o perdão, né? E tirar esse fardo de cima de mim. Né? Então, quando a gente fala da questão da cura, do perdão, a gente tem que pensar um pouco no outro, porque a gente está liberando o outro, né, para ser perdoado, mas a gente tem que pensar sobre nós mesmos. Né? O que a mágoa, a tristeza, a dor, a falta de perdão, o rancor traz sobre nós. Né? O que a gente tem buscado, né? Tem cuidado, tem zelado de nós nesse sentido. De que forma que a gente tem feito isso? E aí eu fui buscar, assim, refletindo, né, na palavra de Deus, eu fui pensando quantas vezes a gente vê na Bíblia a questão do perdão. Eu fui refletir na história de José, em especial. Eu fui refletir na vida de Davi, quantas vezes Saul tentou matá-lo e todas as vezes que ele teve a oportunidade de matar Saul, ele não matou, né? Porque todas as vezes era como se ele estivesse liberando um perdão sobre Saul, né? Então, é, lembrando de Maria Madalena, né? Que foi perdoada e virou uma das discípulas de Cristo, né? De um paralítico que Jesus perdoou, né? E a cura foi física, né? Então, vamos refletir nessa noite, quando eu libero o perdão, o que está vindo sobre mim, né? O que está vindo sobre a minha vida? E, e aí eu exercitar o perdão agrada o Senhor, é verdade, Cássia, é verdade, agrada o Senhor. E é exatamente isso, é exercitar o perdão. Porque não é porque nós somos boas, né? Não é porque nós somos
boazinhas demais, perfeitas, que a gente perdoa. Eu sou tão boa que perdoo. Não, eu sou tão pecadora que eu preciso perdoar, né? Como a oração do Pai Nosso nos diz, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Então, à medida, eu estou falando, Senhor, usa a medida que eu estou usando com meu irmão, comigo. Cada vez que eu orar o Pai Nosso, eu vou estar falando, pode usar, Senhor. À medida que eu usar com outro, pesa sobre a minha vida também. Então, quando eu comecei a ver o Pai Nosso nessa vertente, eu tenho muito temor quando eu oro, tenho a oportunidade na minha família, como tem uma grande quantidade de católicos, então a gente se respeita muito, né? Então, quando a gente está em família, a gente ora e a gente faz a oração do Pai Nosso em conjunto. E aí, sempre que eu digo essas palavras, eu penso nisso. Senhor, usa a medida que eu usar para o outro comigo. E isso é muito sério, né? E eu queria trazer aqui um trechinho de Gênesis que fala um pouquinho da história de José, né? Quando José já tinha sido vendido, né? Ele foi preso, depois agora aqui ele já se tornou governador, né? Faraó já tinha levantado ele como governador e ele encontrou, enfim, seus irmãos. E depois de jantar com os irmãos, né, ele começa a conversar com eles. E aqui diz assim: levantando-se José os olhos, viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: É este o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E acrescentou: Deus te conceda graça, meu filho. José se apressou e procurou onde chorar, porque se movera no seu íntimo como para com seu irmão, entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, conteve-se e servia a refeição. Então, quando a gente ouve que José não se conteve, entrou no seu quarto e chorou. Então, muitas vezes, as dores que nós temos, né, as mágoas, as tristezas, as afrontas que a gente vive, os xingamentos que às vezes a gente recebe sem merecer. Muitas vezes tem mulheres sendo agredidas fisicamente mesmo. Um tapa, um empurrão, uma ofensa moral, né? Verdade, verdade, Cássia. É uma ofensa moral e a gente, às vezes, uma palavra dita, né, dói mais do que um tapa, às vezes. E quando a gente vai carregando isso que a gente vem sofrendo ao longo do tempo, chega um momento que a gente precisa rasgar as nossas vestes diante de Deus, chorar mesmo, gritar, pedir socorro e falar: Senhor, está doendo. Senhor, não consegui me libertar ainda. Né? Então, é um momento onde você chora e muitas vezes a gente está com um problema, a gente vai chorar para o outro. A gente vai falar com uma pessoa que às vezes nem comunga da tua fé ou nem quer saber de verdade se o teu problema é tão grande ou se você de que forma que ela vai poder te ajudar, né? Então, às vezes a pessoa está tão mais dolorida e magoada e entristecida do que você, se é o conselho que ela for te dar, por exemplo, se é um marido que está te dando trabalho, né, que é um grosso, né, que não te respeita, às vezes aquela pessoa está passando por um problema semelhante ou até pior, e o conselho que ela vai te dar não é o melhor, porque ela está ferida também. E muitas vezes a gente vai buscar o refúgio onde não é para ser, onde a gente não tem, vai encontrar aquele apoio que a gente precisa, à luz do Espírito Santo, né? Conforme Deus quer para a gente. Então, esse chorar diante de Deus, rasgar suas vestes e falar: cura-me, Senhor, é importante. Ao longo da minha vida, eu passei por várias situações assim, de desgaste emocional. Vivi muito tempo
debaixo de um jugo desigual, vivi um relacionamento em que me trouxe algumas dores, né? Mas é onde eu falei, Senhor, onde eu vou depositar a minha dor? O que que eu tenho que fazer? Eu preciso me curar. Porque eu digo que o rancor, a mágoa, é um copo de veneno que você está se dando. Todo dia você toma um pouquinho daquele veneno, achando que vai matar o outro. E o outro não está nem vendo que você está tomando esse veneno. Às vezes, guardar a mágoa do outro só te faz mal. Você está bebendo do veneno e o outro está vivendo. E a gente sabe que esse guardar coisas dentro da gente vai trazendo doenças físicas mesmo, né? Doenças psicossomáticas que externalizam através de um câncer, né? Através de uma gastrite, através de uma dor física, né? Então a gente vamos pensar um pouco, né? O que dentro de mim tem ainda causado dor? O que dentro de mim ainda eu preciso liberar? O que dentro de mim, e qual é a mágoa, qual é a tristeza, qual é a dor que me fere ainda, a ponto de me fazer tão mal, que só de lembrar o meu coração aperta. Né? E eu fui aprendendo que cada vez que as minhas dores vinham muito forte na minha alma, eu falava, Senhor Jesus, eu coloco aos pés da sua cruz. E fui depositando ali, aos pés da cruz, as minhas dores, as minhas aflições, as minhas mágoas, as minhas tristezas. Fiz terapia, né? Eu fui para psicóloga buscando a terapia, só que aí, assim, foi o que eu falei, muitas vezes o conselho, a ajuda não vem da forma que a gente precisa. E eu abandonei a terapia e falei, Senhor, eu preciso que o Senhor me cure. E mais eu não estou dizendo também que a gente ir buscar no psicólogo é errado ou não deve ser feito. Pelo contrário, o Senhor deixou os médicos aí para cuidar da gente. Né? Então a gente tem que ter sabedoria, a gente tem que ter fé sim. Mas se está demais, se você está precisando ser medicada, por exemplo, precisa buscar, né? O equilíbrio, porque muitas vezes, hoje mesmo eu estava conversando com uma colega, aí fala assim, que ela ouve muita gente falar, como você é uma mulher de Deus, pode ter depressão? Mulher de Deus tem depressão porque depressão é química, é física, não é só espiritual. Né? A gente vai buscando socorro espiritual, sim, mas chega uma hora que é uma questão hormonal, né? Uma questão física mesmo e química do nosso corpo. Quando a gente estabiliza a química do nosso corpo, né? Então, Cássia, o rei Davi sofreu depressão. Elias foi para dentro da caverna porque ele nem acreditava, né? Duvidando do seu ministério, duvidando do seu chamado, Elias foi para dentro de uma caverna. Né? Então, a gente tem relatos na Bíblia de pessoas que estavam depressivas, né? Então, se, se temos condições de tratar, vamos nos tratar, né? Vamos buscar essa ajuda. Mas o principal é não se afastar de Cristo, né? Que é verdadeiramente o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, né? E aí a gente vai refletindo. A Cássia levantou a mão. Pode falar, Cássia. Com licença, tá uma bênção, mas eu queria contribuir de uma forma bem sutil, né? A nossa tendência natural é fazer o que é errado diante de Deus. Infelizmente. Infelizmente, a nossa natureza, a nossa essência é nos afastarmos do Senhor, apesar de que Ele plantou em nós uma necessidade de adorá-lo. Então, se por um lado o nosso eu, né, o nosso ser individual, que é o pecado, né, que é a tendência natural para o pecar, infelizmente,
Isso faz parte de cada um de nós. Então, quando a gente se sente, como você bem colocou, procuramos às vezes respostas e ajuda onde não deveríamos, não é? Por quê? Porque a nossa tendência natural é andarmos distantes do Senhor. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E, e exercitar, claro que nós temos aí a Trindade, por isso que Jesus Cristo morreu em nosso lugar, por isso que o Espírito Santo nos move, né? Opa, vem por esse lado aqui, olha, tá vacilando desse lado, nesse ponto, presta atenção aqui, libere o perdão, como você quer ser perdoado por Deus se você não perdoa aquele que você vê, né? Então, assim, só para finalizar essa oportunidade aqui de partilha, a nossa tendência natural é nos afastarmos do Senhor. E quando nós estamos vivendo numa crise, e eu, quando eu digo crise, eu não estou falando somente da depressão, eu estou dizendo vivendo uma situação delicada, seja no relacionamento abusivo, seja no autoperfeccionismo, seja um plano frustrado, seja alguém que não nos compreende da própria família, seja uma cobrança, como eu acabei de dizer, enfim, uma crise. Normalmente a gente tende a nos afastar. Nós temos a tendência natural de nos afastarmos do Criador, né? Por isso que nós precisamos realmente estarmos alegres e felizes, porque, por exemplo, se estamos aqui agora, nesse momento, num grupo de eu não sei quantas pessoas, Kátia, aí, 7, 8, 6, cada uma de nós que estamos aqui, existe um propósito para isso, né? E, e a gente sai renovado. Por quê? Porque o próprio Espírito Santo está movendo a irmã, moveu o coração da Kátia para convidar. Olha os detalhes, veja os detalhes, né? E claro, a gente fraqueja. E para finalizar, exercitar o perdão, por isso que eu escrevi aí, exercitar, porque não é natural. Nós não queremos, a gente quer brigar, a gente quer impor a palavra, impor a nossa vontade, a gente tem o nosso ego ferido, não, não é bem assim, não, peraí, você também, o que que você fez? Não, peraí, eu não agi sozinho, eu agi motivado por uma ação que veio antes da minha, e a gente fica exatamente como foi dito, né? A pessoa nem sabe, às vezes, que a gente está nutrindo aquilo, e a gente está naquele pecado. Não quer orar, fica irado, fica irritado. Por quê? Porque fica nutrindo esse sentimento, né? Desculpa, gente, falei muito, né? Obrigada aí pela abertura, viu? Não, não, mas é isso mesmo, né? É exatamente isso, Cássio. Obrigada pela sua contribuição. E é o que a gente está nutrindo mesmo, né? Igual você está falando, a gente fica nutrindo isso, e o perdão é um exercício diário, né? Porque vamos colocar situações de dentro da nossa casa. Porque muitas vezes a gente fala assim, eu tenho um problema com fulano lá na rua, e muitas vezes a gente tem mais facilidade de se reconciliar, né? Como Jesus faz. Se você tem um problema com teu irmão, deixa tudo aqui no pé do altar, vai lá, reconcilia-te com ele, depois você volta para ceiar, né? Então é mais fácil. Aí dentro de casa, que como a gente tem intimidade, muitas vezes a gente deixa as coisas só indo e não exercita esse perdão. O orgulho mata a gente, né? O orgulho mata, porque às vezes a gente fica dentro de casa, não, mas eu estava na minha razão, como a Cássia disse, né? Não, se eu falei aquilo no momento de raiva, porque ele me irritou, ele me irou, né? Então quem tem que me pedir perdão é ele, né? Só que muitas vezes a gente quebra o orgulho da pessoa quando a gente fala assim, olha, eu sei que você errou, mas eu não sei o que que eu fiz para que você errasse. Então, eu quero te pedir perdão se eu causei em ti algum sentimento ruim. Essa semana aqui em casa aconteceu isso. Eu estava num dia muito introspectiva,
E meu esposo veio, ele estava todo solícito, não sei o que, aí, só que aquela introspecção minha foi gerando nele um sentimento ruim, ele foi se fechando. Daqui a pouco ele estava me respondendo de uma forma mais grosseira e eu ignorando, né? E aí foi começando a criar um clima estranho. E aí eu fui para dentro do meu quarto, né? Coloquei um louvor e fui orar um pouquinho, porque eu falei, Senhor, tá tudo bem, por que que eu estou alimentando esse sentimento? Não tá certo, eu vou, né, buscar em ti o que que é. O Espírito Santo me impeliu a ir até ele e falar assim, olha, amor, eu quero te pedir perdão por eu ter gerado em você um sentimento de raiva. Eu quero te pedir perdão porque a minha atitude gerou em você algo ruim. E nisso foi assim, o suficiente para mudar o clima dentro da minha casa, né? Para a paz voltar a reinar. Então, muitas vezes a gente vai nutrindo sentimentos, nutrindo atitudes que também levam o outro a ter atitudes e muitas vezes a gente quer culpar o outro, né? E nunca toma a culpa da gente. Ou, às vezes, é o contrário, né? A gente se culpa tanto, a gente se acha tão ruim o tempo todo. Eu sou uma péssima mãe, eu sou uma péssima profissional. Como a Cássia falou, eu errei hoje, ou o meu profissional não foi 100%, mas foi 95%, eu não me perdoo, o 0,5% que faltou. Então, muitas vezes eu não me perdoo também, né? Ou perdoo o outro e não me perdoo. E leva essa carga. Tem um livro chamado O Peregrino, que fala bem isso, que ao longo da caminhada dele, ele foi vendo situações em que ele precisava ir colocando as cargas no chão, né? Então, a imagem do livro é até um homem com muitas coisas, parecendo um andarilho com tudo que ele tinha, como se a casa dele estivesse toda em cima dele. E ao longo do caminho, ele foi despejando e colocando no chão, à medida que ele foi aliviando o espírito, ele foi colocando as cargas dele no chão. Porque a gente, às vezes, leva cargas desnecessárias, né? Não é minha a carga. Jesus quer levar a carga por mim, mas eu tiro da mão de Cristo e pego. Né? Jesus está falando, libera, libera, deixa eu te ajudar. Né? Meu jugo é suave, né? O meu fardo é leve, deixa eu caminhar contigo, deixa eu pegar esse fardo, não, eu resolvo, eu faço, eu posso, eu sou uma mulher forte, então, nós somos uma essência, temos uma essência forte, a maioria das mulheres, né, tem essa ideia de que a gente pode tudo, a gente suporta tudo, né? E muitas vezes nesse suportar tudo vai levando cargas que não é sua, né? Esse processo de se perdoar é importante, né? Para que haja cura interior, para que haja cura, porque aprender a perdoar a si mesmo e ao outro é um exercício diário consequentemente, a cura interior, a cura também é um processo diário e gradativo, né? Se Deus quiser tirar com a mão uma dor muito grande, a perda de um filho, a perda de um casamento frustrado, um emprego que nunca dá certo, seja lá qual for, eu tenho certeza que, acho que nós estamos em 14, que é isso? Acho que 12, né? Por aí? É mais ou menos isso. Fica oscilando entre 12 e 14. Então, se a gente for olhar, cada um tem uma dor. E nessa noite eu queria te convidar a você refletir dentro de você aí, consigo mesmo e o Espírito Santo, qual é a minha dor que eu preciso liberar hoje? Qual é a dor que eu preciso colocar aos pés da cruz? Qual é a dor que eu preciso permitir que Jesus pegue? Que fardo que eu estou levando que é desnecessário, né? Que eu não precisaria levar, né? Então, quando a gente vai liberando cargas, a gente vai aliviando. Cada vez que a gente alivia,
o chegar a Cristo se torna mais leve, né? A gente consegue chegar na presença do Senhor de forma mais leve, porque muitas vezes a gente nem consegue orar, né? Aquilo machuca tanto, maltrata tanto que você nem sabe como orar. Só que, às vezes, o não saber orar é porque você não quer entregar. E uma coisa que eu aprendi na minha vida, quando eu quero que algo se resolva, eu tiro a minha mão. Enquanto a minha mão estiver na situação, o Senhor não vai colocar a dele, né? Então, se tem algo que incomoda a gente, tira a mão e deixa o Senhor colocar a dele, e a dele é a perfeita, né? A dele sabe o momento certo, a porção de força certa a ser exercitada naquela situação. O Senhor sabe tudo que deve ser feito. Então, tira, né, sua mão e deixa que o Senhor haja por você. E outra coisa que eu queria refletir são os gatilhos, né, que nos leva a sempre voltar na mesma dor. Sempre voltar na mesma dor, né? Se há alguma coisa que te feriu e um start, uma palavra, uma atitude do outro te faz voltar lá naquela situação, é como se revivesse aquele momento, a carga está ali. Se um gatilho faz você voltar ali, é porque a carga ainda está lá. Se a carga está lá te ferindo, né, é preciso que o Senhor intervenha, né? É preciso que o Senhor vá no ponto. Mas é como uma ferida. Vai doer para tirar o pus? Vai abrir? Às vezes vai abrir a ferida muito mais para tirar aquela carne necrosada? Vai. Mas a gente tem certeza que depois que tirar tudo que não presta, tudo que dói, tudo que inflama, tudo que infecciona, vai haver a cura daquela carne, né? Daquela ferida. E assim é no nosso emocional, né? Se esse gatilho é esse pus que entra todas as vezes, né? Inflama mais, fala para o Senhor, Deus, isso me causa dor. Isso me causa dor, me ajuda, me ensina a não deixar que isso me fira mais, né? Que eu possa lembrar, mas não doendo. Hoje eu passei por inúmeras situações de violência física e emocional. Eu falo que se eu for escrever a minha história de vida, a minha trajetória, dá um livro, porque eu passei realmente por muitas dores, algumas plantadas por mim, porque eu não vou me vitimizar o tempo todo, porque a gente tem que ter autorresponsabilidade também. Até onde é só o outro que faz mal a mim e até onde eu também plantei alguma coisa. Mas mesmo que eu tenha plantado, se eu me arrependo e peço perdão diante de Deus, o Senhor é misericordioso e perdoa. Então, nesse processo de cura interior que eu passei, uma das coisas era, eu chegava na igreja, eu me sentia tão menor do que todo mundo, que eu não me sentia à vontade de sentar nem do meio da igreja para frente. Era do meio da igreja para trás, né? Porque quem nos aponta, quem está o tempo todo apontando os nossos erros é Satanás. O Senhor é misericórdia. Mas todos os dias o inimigo aponta aquilo que você fez, por mais que você pediu perdão, e se você não foi curado ainda, ele vai achar brecha para poder apontar isso e te fazer sofrer. Então eu vivi assim, né? Eu não sou digna, eu não posso, eu tenho que até sair da igreja, porque, né, quem sou eu para estar aqui? Quem sou eu? Quem sou eu? E um dia Deus falou comigo, porque eu tenho um link com Deus que às vezes eu escuto muito, de forma bem audível, dentro assim, de mim, no meu ouvido mesmo, e ele falou para mim, eu já te perdoei. Quem é Marilu para não se perdoar? E aí, depois daquele dia, eu falei assim, é verdade, Senhor. Quem sou eu
para não me perdoar ou perdoar o outro. Na hora que eu não perdoo, eu acho que eu me coloco um pouco acima de Deus. Porque se Deus perdoou, quem sou eu para não perdoar? Né? Então, nesse processo de cura, é assim, é gradual. Ainda há coisas em mim que precisam ser curadas, e muitas, mas eu já sei o caminho. O primeiro caminho é coloca nos pés da cruz. A minha oração é eu deixo na cruz do Senhor essa dor. Se está doendo, Senhor, eu entrego em tuas mãos. E eu sei que todas as vezes que eu faço isso, que eu descanso no Senhor e tiro a minha mão, a cura vem, como tem vindo, né? E, como eu estou falando, a gente é uma decisão. Né? O que você vai fazer com o seu livre-arbítrio de perdoar ou não, seja você, seja ou outra pessoa, é decisão sua. Né? Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Eu posso remoer e guardar e caminhar com aquilo longos anos, ou eu posso simplesmente depositar na cruz do Senhor e dizer, eu decido perdoar. Eu decido, por mais que a pessoa não me pediu desculpa, ninguém me pediu desculpa, mas eu decido perdoar, né? Muitas vezes a pessoa não se vê como alguém que te ofendeu, porque é tão rotineiro a forma, o comportamento daquela pessoa, que para ela é normal. Às vezes eu falo que tem os super sinceros, né? Que às vezes a pessoa é tão sincera que não tem nem uma forma polida de dizer uma verdade. Porque não é que eu vá ser falso, mas a gente tem várias formas de dizer a mesma verdade. Né? E muitas vezes a pessoa fala de uma forma que te magoa e ela nem percebe. E segue a vida dela, como eu disse, vai embora, passou por cima, feito um trem descarrilhado, vai embora, seguiu a vida. Né? E você fica ali, caramba, mas aquela pessoa fez isso. Hoje foi o dia no trabalho, né? Das reflexões. Hoje, um colega que trabalha na assessoria chegou na sala onde eu trabalho hoje, e a gente começou a conversar. Ele falou assim: eu já te dei trabalho, né? Aí eu olhei para ele assim: eu só te amo porque eu te amo em Cristo Jesus. Porque eu já tive vontade de te matar. Aí eu falei assim: mas eu te perdoo. E realmente, assim, eu não guardo mágoas. Mas ele me deu muito trabalho quando eu era gestora na escola. Na verdade, supervisora pedagógica. Ele me deu muito trabalho. E hoje a gente conversa e fazer, mas eu te perdoo. Porque eu sei que era o calor do momento, ou às vezes era falta de sabedoria, imaturidade, N fatores que de repente é o jeito dele, né? E como é realmente 50% é o jeito dele. Então, assim, eu falei, não, mas eu perdoo. Porque foi uma decisão, né? Eu não preciso ser amiga dele de estar o tempo todo junto, mas também não preciso ir nutrindo coisas que não vai me acrescentar em nada, né? E como eu disse, você pedir perdão também, né? Pedir perdão por possíveis falhas, pedir perdão por possíveis situações que você causou também, né? A gente tem que liberar o perdão, a gente tem que pedir perdão. Como a gente pede perdão a Deus, né, pelas nossas falhas, a gente libera o perdão ao outro também. Né? Então, nesse processo, a gente vai curando, né, o nosso emocional e curando o físico, né? Curando o físico. Eu adquiri, por essas questões emocionais, de guardar, de reter tanta coisa, eu adquiri a fibromialgia. Então, hoje eu tento dominar minhas emoções para eu não entrar em crise. Tem época que eu estou muito cansada, desgastada do trabalho, as preocupações do dia a dia, eu não sou super heroína, né? Então, tem dia que realmente a crise ataca. E aí eu falo, não, eu tomo um relaxante muscular, eu tento descansar, oro, medito, escuto um louvor,
e vou desligando a minha mente do que realmente está me causando a crise, do gatilho que foi o motivo da minha crise. E assim, eu vou me conhecendo, né? Se conhecer é muito importante. Conhecer o seu emocional e o seu limite é importante, né? Para você ter essa cura mesmo. Porque hoje, infelizmente, a maioria das doenças psicossomáticas vem justamente por conta das vivências da gente, né? Dos conflitos internos, né? Dos porquês, né? Dos questionamentos, das ânsias de fazer tudo muito perfeito, de dar certo na vida. Todo mundo tem que dar certo na vida. Se você toma uma decisão errada, você não se perdoa e fica o tempo todo, mas se eu tivesse, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito daquela forma, e não se perdoa uma escolha errada. Só que assim, o que você vai fazer com isso remoendo o tempo todo? Errei, ponto, ponto, não é vírgula não, é ponto. Errei e fiz a escolha errada, ponto. A partir de agora é o quê? Uma nova etapa, uma nova história, né? Então é necessário que a gente aprenda a ressignificar as nossas emoções também, né? Ressignificar os nossos pensamentos sobre nós mesmos, né? Então, eu vejo que essa cura que Deus quer trazer hoje na nossa vida diz muito respeito a como você se vê também, né? Como você vê o outro é importante, liberar perdão para o outro é importante. Mas eu creio que o Espírito Santo hoje quer falar para a gente, se perdoa, se a escolha foi errada, corrija a rota. Corrija a rota, reprograme o GPS, corrija a rota e vá. Eu falo sempre que se eu reclamar em cima de um formigueiro, enquanto a formiga está me atacando, não me adianta de nada. Saia do formigueiro, reprograme os seus conceitos, a rota que você quer traçar. E assim, o seu GPS é Cristo, né? O seu GPS é o Espírito Santo. Só que a gente tem mania de orar e levantar e ir, né? Não, não esperam. Oração não é monólogo. Oração é diálogo. Se você fala com Deus, espera Ele te responder, espera Ele falar contigo, espera Ele te direcionar. Porque senão, não adianta orar, né? Se for para orar, levantar, sem ouvir a voz de Deus, sem ouvir o Espírito Santo e seguir, não adianta muito a oração de direcionamento, né? Então, eu creio que o Senhor, hoje, para mim, né, a fala da Cássia aí, para mim, serviu muito, já me edificou muito mesmo a fala dela, porque hoje aconteceu uma situação em que eu sou muito correta com as minhas coisas, toda demanda que minha chefia passa, eu faço com muito zelo, com muito cuidado. E simplesmente passou uma situação de um documento que era para ter sido enviado há um mês atrás para as escolas. E isso me incomodou a tarde inteira, então a palavra era para mim, né? Eu estou lá basicamente acertando 90%. Quando eu erro, eu falei assim, caramba, ela me confiou essa missão e eu falhei, né? Aí eu fui pedir perdão para ela, falei, olha, me perdoa porque realmente não foi negligência minha, porque eu fui atrás de quem deveria trazer a orientação e o documento oficial, a pessoa não me mandou. Nesse não me mandar, eu distraí, né? E aí eu falei, Senhor, eu fiquei agoniado o tempo todo e ainda quis colocar um peso de culpa na colega que estava responsável comigo. Não bastou eu me culpar, fui colocar peso de culpa na outra. E essa palavra que a Cássia trouxe hoje é bem isso, né? Me permitir errar também, me permitir. Eu não sou perfeita, né? Então, Deus está tratando em mim. Eu louvo a Deus por essas palavras, louvo a Deus pela vida dela que veio confrontar em mim isso, né? Eu preciso fugir do perfeccionismo. Fugir do perfeccionismo, porque perfeito só o Pai que está no céu. Beatriz levantou a mão.
Acho que ela ia fechar a Tá, câmera, né? tá aí sem Ah, querer, tá aí sem querer. tá bom. Hoje eu vi, com esse tema que você está falando, Aham. Marilu, eu vi um rapaz muito jovem, com uma bolsa muito pesada nas costas, sabe? E aquela bolsa era Uhum. tão pesada que ele se que ele se curvava, sabe? Ele não conseguia andar ereto, ele estava todo curvo, assim, todo curvado. Então, e aí eu fiquei refletindo durante o dia sobre isso, né? A Uhum. carga que a gente carrega às vezes, o problema que a gente carrega do outro, que a gente já deu o conselho e a gente carrega ali e tal, e às vezes a gente carrega e carrega pra gente, não carrega, não leva pra cruz, né? Então, assim, a gente precisa ouvir o outro, ouvir a situação do outro e não absorver pra gente, levar aos pés da cruz, porque vai ter uma hora que a carga vai estar muito pesada. Porque não é só a carga, Verdade. não é só a sua carga, é a carga do outro, é a carga, né? A gente que é empática, é a carga do mundo, né? E nós somos mulheres, nos unimos, é a carga das mulheres, né? A bandeira das mulheres, a violência doméstica, assédio moral, assédio sexual, quantas coisas nós passamos, né? No mundo e todos sofremos, mas precisamos aprender a deixar essa carga aos pés do Senhor. E algo que você falou que é muito importante, e a Cássia também, de não se, de se perdoar também, né? Eu estava lendo um texto esses dias que nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Então, você se culpa porque está cansada, você se culpa porque está impaciente, você se culpa porque você não é, às vezes, uma excelente, você não fez 100%, e isso é um desgaste emocional gigante, né? Tem uma amiga minha que é psicóloga, ela fala isso. Quando você se culpa, tipo assim, é como se o dia todo fosse terrível, e aí você vai dormir com aquela culpa, e aí é horrível que você adoece a longo prazo, né? Você fica realmente doente. Então a gente precisa se perdoar e se amar mais. Fala assim: olha, parabéns, você fez o seu melhor hoje. Você fez o seu melhor hoje. Ó, você errou nisso. Eu te perdoo. Jesus já te perdoou, né? A Bíblia diz que esquecendo das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu prossigo para o alvo, né? Então, eu preciso deixar o passado, né? E prosseguir, né? De forma que eu consiga correr, de forma que eu consiga alcançar o que Cristo tem para mim, né? Que é a coroa da vida. Então, que Deus essa noite traga realmente, renova os nossos corações, né? Que essa carga pesada que a gente carrega, às vezes um conta um problema, igual a Marília estava dizendo sobre as mulheres, né? Violência, sofreu também violência doméstica. Você carrega um peso, né? Igual ela falou assim, eu fui para a igreja, e não era digna de sentar, no meio ali. Gente, meu coração sangrou com essa história. Eu não era digna de me sentar ali, né? E na verdade, olha como é que o inimigo é sujo. Ele coloca mentiras na nossa mente. Por isso nós temos que rejeitar as mentiras do diabo. Falar, Senhor, eu não aceito. Esse pensamento aqui é um pensamento maligno. É um pensamento das trevas. Eu rejeito esse pensamento. Cristo morreu por mim, sendo eu ainda pecador. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Certo dia eu fui expulsar um demônio e o diabo falou assim: Eu conheço você, querendo me intimidar. Aí eu falei assim: Mas maior o que está em mim do que o que está no mundo. Então, o diabo ele quer nos intimidar, ele quer nos colocar para baixo. Não é só questão nossa, existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual na nossa mente, né? Então a gente precisa reconhecer que o sangue de Jesus, ele tem poder para desfazer as obras do diabo nas nossas vidas. Então, Marilu, quando você me narrando, eu ficava imaginando você no meio da igreja, né? Se sentindo indigna pelas mentiras que o diabo colocou no seu coração, pelas mentiras que as pessoas te colocaram numa situação de ofensa, de massacre, né? Tantas dores. Mas o amor de Cristo te alcançou naquele banco mais distante, naquele banco mais escuro, o amor de Cristo te alcançou. Porque Salmo diz lá que, ainda que no vale da sombra da morte, ainda que no vale mais escuro e mais tenebroso, Cristo é a nossa esperança. Não porque nós não merecemos nada, né? Nós merecíamos a morte, né? Mas Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos amou primeiro. Então a gente precisa
todos os dias, gente. Despojai-vos do velho homem. A gente não tira a roupa para lavar? Não tira a roupa para lavar todos os dias? A roupa tá suja, eu tenho que lavar. Por que a gente não tira, pega a nossa alma e fala, Senhor, olha aqui. Olha como eu tô agindo. Olha como eu Olha como eu tô me sentindo, né? Porque as pessoas me fizeram me sentir assim. Olha como é que. Olha a minha mente, o que tá passando na minha mente, Senhor. Leva cativa ao Senhor agora. A pessoa que não para, gente. Mas Cristo é a nossa esperança, né? Que o Senhor, essa noite, Marilu, assim como em outras mulheres também, como as nossas vidas, Ele arranque de nós todo o peso, toda a mentira do diabo, que nós não somos amadas, que nós não somos merecedoras, que nós não somos, nós não merecemos, porque Cristo já pagou o preço por nós. Cristo já pagou o preço por nós. A Bíblia diz que já está consumado. Já está certo, né? Então, e é interessante que às vezes a gente, igual você falou, né? No trabalho, você ouve uma palavra que te desanima, você fala assim, meu Deus, eu faço de tudo. E olha isso. Meu Deus, olha a situação. A gente pensa assim, ora, se Cristo foi humilhado, foi massacrado, foi pisado, foi ferido, imagine nós. Nós somos seguidores de Cristo. Nós somos luz dessa terra, sal do mundo. A gente não vai ser perseguido, a gente não vai ser ali, né? Então precisamos estar em Cristo, né? Então que Cristo essa noite tire de nós toda a carga, todo o peso, toda a dor, porque Ele é a nossa esperança, não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, é pelo braço do Senhor. Né? Então, essa noite, e hoje, quando vendo esse rapaz todo curvado, eu pensei, gente, como a gente carrega coisa, como a gente carrega pecado, como a gente carrega falta de perdão, como a gente carrega tantas demandas que eles não são nossas. Não são nossas. É responsabilidade do outro, a gente quer pegar pra gente. Não, peraí, eu vou te ajudar. Não, peraí, a guerra é sua, meu amigo, eu vou orar por você. Mas você precisa decidir. Você precisa tomar atitude de cristão. Você precisa se posicionar. Eu vou orar por você. Mas você precisa tomar algumas atitudes. Então, a gente quer tomar conta de tudo como mulher, né? Todas as coisas, todas as áreas, e aí a gente se sente pesado. Mas que essa noite eu profetizo sobre as nossas vidas, que Cristo renove as nossas forças, que Cristo tire esse peso que tem nos prendido ao passado, tem nos prendido no nosso dia a dia, que Ele cure a nossa alma, cure a nossa esperança, sejamos mulheres libertas do pecado, libertas realmente das mentiras do inimigo. Nós sabemos que cristãos têm depressões, existe sim. Meu pai tinha esquizofrenia e era um homem de Deus, era um homem de Deus, mas por meio de tantas, por ter muita empatia pela vida, ele adoeceu, ele sentia muito, tanto a vida, tanto as pessoas, que ele adoeceu. Então a gente precisa sim ter empatia, mas não absorver. Deixar nos pés da cruz. Senhor, olha aí, a pessoa fez isso comigo. Oh, Senhor, deixa nos pés da cruz. Senhor, olha aí, eu fiz isso. Eu deixo nos pés da cruz. E isso é todos os dias, né? Nós precisamos deixar aos pés da cruz. Tô igual a Cássia, desculpa aí, falei demais. Mas eu tenho também, gente. É um tema que não tem como. Não tem. E se nós temos o que contribui, temos que contribuir, né? E glória a Deus, amiga. Você falou tudo que tinha que falar, a Cássia também. E nós temos crédito também para ultrapassar uns minutinhos, tá? A gente sempre é bem pontual. Eu também quero falar algo que me aconteceu hoje, que eu vi como Satanás, ele mente para nós, né? Eu estava, como eu disse no início da manhã, muito sem paciência e muito sem paciência com uma pessoa especificamente. E eu chamei uma colega e foi aquele momento que eu desabafei, porque eu achei que eu ia explodir. Mas no meu desabafo, eu acabei falando dessa colega com quem eu estava muito sem paciência. E eu não gosto de falar mal dos outros, é aquela coisa que eu sinto na hora, né? O Espírito Santo de Deus vem na hora e fala, não, chega até aqui. E eu falei. E depois eu fiquei tão mal com isso, tão mal com isso, tão mal com isso. E eu fiquei mal até umas 2 horas da tarde, mal, com a culpa de ter falado mal de uma pessoa. E aquilo me remoendo. E aí eu desci para o trabalho de volta orando e pedindo perdão para Deus, perdão, perdão, perdão. Para que tanto perdão para Deus? Aí na hora veio no meu coração assim, não, eu já te perdoei, é você que tem que se perdoar. Como a Mari falou, eu ouvi a voz de Deus.
E minha oração na hora mudou. Eu falei, não, eu me perdoo, eu não sou perfeita. Tá tudo certo, eu falei, eu vou continuar caindo, eu sou miserável, é Cristo que se faz forte em mim. E tá tudo bem, e passou, e eu vou continuar errando, falhando, porque eu não sou perfeita. Então, eu penso que, como um testemunho, né? E outra coisa também que eu queria falar, que eu até anotei aqui algumas coisas, que eu um dia ouvi uma pregação que eu achei muito forte, isso me veio agora, foi até o pastor J.B. Carvalho, ele falando que o demônio, ele recruta pessoas feridas. Então, que a gente deixe Deus curar os nossos corações, né? E ele falando como o mundo está repleto de pessoas feridas, pessoas hemorraísas mesmo, né? Pessoas infeccionadas. Então, a Mari falou isso, você usou até esse termo, né? Que a gente não seja uma dessas pessoas, né? Recrutadas, né? E tem várias pessoas assim em lideranças, em grandes cargos, que Deus nos cure, né? Que a gente realmente perceba que o Espírito Santo de Deus hoje, nessa noite, possa vir nos revelar, né, as nossas feridas, os nossos gatilhos, as nossas infecções, para que Deus trate, para que a gente dê ao Espírito Santo de Deus, né, a oportunidade de nos tratar, porque pessoas feridas ferem, gente, pessoas magoadas magoam, né? Então, que nós sejamos curadas de fato para curar. Eu acho importantíssimo isso, a gente se abrir para a cura do Senhor. Ele também fala, né? Ele falou nessa pregação que quando nós não perdoamos, nós ficamos presos quanticamente à pessoa. É igual a reclamação, que reclamar é refalar, né? A falta de perdão, você fica preso ao outro e sem querer você não libera o outro, né? Então perdoar é deixar o outro ir. Você, além de não, né, de impedir que as graças de Deus cheguem à sua vida, a gente impede também que o outro seja agraciado, né? Então é quântico. Então que a gente consiga também, né, liberar, deixar o outro ir, dar vazão para o outro. E um dia também eu ouvi uma nutróloga falando, eu anotei isso aqui também, que tem vários casos de pessoas que não engordam, pessoas que têm dificuldade para engordar pela falta de perdão. Como a gente já disse aqui, que a ansiedade causa gastrite, pessoas que têm dificuldade para engordar, e eu conheço várias. Ela diz que tem relação, já tem estudos que comprovam isso, né? Pela falta de perdão. Olha como isso impacta também no nosso corpo, né? No nosso organismo. E por fim, gente, que eu também achei muito forte isso que a Mari falou, e a Cássia também entrou nesse tema, de que a gente pare de procurar culpados, sabe? Não importa se você gritou porque o outro gritou, não, nós somos responsáveis, nós respondemos pelas nossas atitudes, né? Por nós, o outro é o outro. Então, me perdoa, independentemente de você ter gritado ou não, me perdoa. No casamento mesmo, a gente consegue exercer muito isso, exercitar muito o perdão. A Mari também contou uma situação, eu esses dias vivi uma coisa semelhante aqui com o Rodrigo. Eu não sei como, mas surgiu uma briga, um desentendimento, uma coisa tão sem explicação, que nós ficamos 2 dias tentando entender o que é que estava havendo entre a gente. Tipo uma crise sem problema. E por fim, gente, uma armadilha tão grande de Satanás, tão grande, porque não tem explicação. E aí, tá, e aí? Não tem problema. E aí? Me perdoa, eu não sei, ele estava se sentindo meio ferido, injustiçado. Me perdoa, independentemente de quem foi, de quem fez, me perdoa. No momento que eu pedi perdão, eu já vi que isso já quebrou nele, já derrubou assim, uma muralha. E às vezes essa muralha cresceria, né, por Satanás, por esse orgulho, né? E normalmente o que nos impede de perdoar é muito o orgulho, né? Então, que a gente exercite, apesar do outro, além do outro. O outro é o outro. O ser humano só faz o que quer, ele que responde pelas atitudes dele. E outra, nós estamos tendo a oportunidade de ouvir tudo isso aqui, de ser edificadas aqui, né? Então, que parta de nós a partir de hoje. E eu também oro hoje ao Espírito Santo de Deus para que ele venha nos revelar a quem a gente deve perdoar, sabe? E nos perdoar também, como a Mari falou, eu também sinto que isso aqui é um momento para que a gente se perdoe, né? Chega de tanta perfeição, não somos realmente mulheres maravilhas, enfim, erramos, falhamos, apesar de tentar acertar todos os dias, continuamos humanas, né? E essa é a parte mais linda, dependentes de Deus.
Mari, fica à vontade para finalizar, amiga. Que coisa linda, que tema lindo. Passaríamos, eu tenho certeza, uma noite discutindo esse tema, né? Verdade. Reflexões. Verdade, verdade. A gente ficaria muito tempo aqui mesmo. Só para finalizar, falando desse perfeccionismo, minha filha está aí. A Ana Paula é minha filha mais velha. E ela, assim, é testemunho de quantas vezes eu já pedi perdão a ela, né? E eu falo assim, às vezes, eu acho que eu não fui uma boa mãe, eu não sou uma boa mãe. E me culpo por várias situações, né? E por mais que ela me diga, não, mãe, a senhora foi uma mãe boa, né? Imperfeita, mas né, a senhora deu o melhor. E às vezes eu ficava me culpando. Até que da última vez que eu falei, Travou, foi para a Mari, gente? eu acho que. Ah, tá voltando. Aí, assim, é, da última vez agora, quando ela falou, não, mãe, a senhora fez o melhor que a senhora podia, né? Aí eu comecei a refletir, Senhor, eu quero entregar, né, quando o Senhor me chamar, tudo aquilo que o Senhor colocou em minhas mãos nessa vida, eu quero entregar da melhor forma. Mas o Senhor confiou a uma pessoa imperfeita e o Senhor me conhece. Mas eu quero dar o meu melhor todos os dias para o Senhor. Errando, falhando, caindo, mas o meu melhor todos os dias. Porque o que importa no final é a gente cumprir a nossa carreira, guardar a fé, entregar ao Senhor as nossas vidas e ter como galardão a vida eterna. A gente precisa correr nesse mundo em busca da vida eterna, né? Então, se tudo isso tem nos impedido, né, de liberar pessoas e de nos liberar para caminhar livremente diante de Cristo, que hoje a gente solte as amarras. É como tem um hino que fala, solte o Senhor guiar o leme, que o Senhor possa mostrar nas nossas vidas hoje o que a gente precisa largar, o que a gente precisa colocar e depositar nos pés da cruz para que haja essa cura. Amém? Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade, que o Senhor Jesus possa estar nos guardando e nos edificando dia após dia, né? E nos conduzindo como colunas da nossa casa, como esteio, né? Nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, que o Senhor Jesus possa nos usar com ousadia para curar outras mulheres, que a gente venha a ser curadas para curar verdadeiramente. Como aquela mulher do fluxo de sangue disse, se eu apenas tocar na orla das vestes do Senhor, eu serei curada. Né? Então, que essa noite a gente venha tocar nas orlas de Cristo, né? do manto de Cristo e sermos curados. Amém? Posso orar, né, Kátia? Então, vamos curvar nossa cabeça e elevar nosso pensamento ao nosso Pai querido. Senhor, muito obrigada, Pai, pela oportunidade que nós tivemos de estar aqui compartilhando sobre um tema tão importante, Pai. Senhor, obrigada porque nessa noite eu fui edificada de uma forma tremenda. Eu sei que minhas irmãs também. Obrigada, Senhor, porque o Senhor permite que a gente venha ser tratadas com palavras, Deus, com testemunhos. E o Senhor nos mostra todos os dias que o Senhor nos perdoa, Pai. Todos os dias o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos conhece, sabe das nossas imperfeições, sabe, Deus amado, das nossas fraquezas, e o Senhor quer nos fortalecer. É onde nós caímos, Pai, que o Senhor pega nas nossas mãos e coloca de pé. É nas nossas fraquezas que o Senhor mostra a sua força, porque verdadeiramente quem nos fortalece e nos conduz é o Senhor. Pai, tira de nós toda arrogância, toda prepotência de achar que somos boas o suficiente para acertar sempre, Pai. Tira toda, Senhor, a inquietação da nossa alma com aquilo que não está no nosso alcance ou no nosso domínio de resolver. Pai, que nessa noite o Espírito Santo venha dizer para nós onde precisamos mudar, o que precisamos fazer, onde precisamos melhorar para nos achegar verdadeiramente ao Teu trono
e descansar nos teus pés e descansar no teu colo, Pai. Deus, eu te peço que o Senhor pegue cada um aqui no seu colo, guarde suas filhas, proteja, livra de todo mal, livra as nossas famílias também do acusador, Senhor, das armadilhas, dos dados inflamados do inimigo, Pai. Que caiam por terra todas as armadilhas que o inimigo lançou contra as nossas vidas e da nossa família, Pai. Assim eu oro, Deus Santo, e te agradeço infinitamente, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, meninas. Deus abençoe, viu? Deus Amém. abençoe. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por me edificarem nessa noite. Oh, nós que agradecemos. Volte sempre, Mari. Foi a primeira, viu? Primeira de muitas. Boa noite, meninas. Tenham uma noite abençoada.